Olá, pessoal. Então, voltamos, né? Voltamos para concluir o nosso trabalho, as nossas aulas de ciências. Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E então, gente, vocês conseguiram fazer os resumos, né? Lá dos reinos, dos seres vivos? Tenho certeza que conseguiram, né? Então, vamos dar sequência, né? Vamos concluir o nosso trabalho a respeito desse tema, falando do último grupo que estava faltando. Vocês estão lembrados que grupo é esse? Animalia. Então, ele é bem grande, né? E vocês abrirão o nosso livro agora e a gente vai dar continuidade, tá bom? Abriremos na página 64 e seguiremos até a página 69, ok? Gente, esse reino, né, é formado pelos animais. Os animais são seres multicelulares e heterotróficos. Vocês lembram a definição desses dois termos aí? Multicelulares. Vamos lá. Os seres vivos têm o corpo formado por células. É uma das características dos seres vivos, né? Ter o corpo formado por células. Com relação à quantidade de células que formam o corpo dos seres vivos, eles podem ser classificados, né, em unicelulares ou multicelulares. Então, os animais são seres multicelulares. Por que multicelulares? Porque tem o corpo formado por trilhões de células, né? É uma infinidade, não tem a quantidade exata, né? Mas são muitas células. Diferente de bactérias. Bactérias têm o corpo formado por uma única célula. Então, uma bactéria tem um corpo bem diferente de um animal. Vocês lembram lá que nós falamos, né, do reino Monera. Mas, agora, vamos focar no reino Animalia. Multicelulares e heterotróficos. E o significado de heterotróficos? Muito bem, vamos lembrar. Alguns seres vivos produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Quais são esses seres vivos? As plantas, as algas e um grupo específico, né, de bactérias, as cianobactérias. Elas produzem o próprio alimento. Por produzir o próprio alimento, eles recebem o nome de autotróficos. No caso dos animais, eles não fazem esse processo, né? Esse processo é a fotossíntese, né? Que produz o próprio alimento. No caso dos animais, não conseguem realizar fotossíntese. Quem realiza é planta, alga e bactérias, algumas. Então, por não conseguir produzir o próprio alimento, ele recebe o nome de heterotróficos. Aquele que produz o próprio alimento, ele recebe o nome de autotrófico, e o que não produz, heterotróficos, certo? Então, os animais são seres multicelulares, né? Têm o corpo formado por muitas células, e também são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. E como é que eles fazem para se alimentar? Vão se alimentar justamente de outro ser vivo, né? Vão comer outro ser vivo para poder conseguir a energia. Vamos conhecer um pouco dos principais filos desse reino. Os primeiros filos aí, poríferos e quinidários. Nós já vimos, né? Só vamos relembrar. Os poríferos, também conhecidos como esponjas, são animais aquáticos e sésseis. Vamos lembrar o que são sésseis? Não têm capacidade de locomoção e vivem fixos a rochas ou outras substâncias. Então, é o caso da esponja. Olha ele aqui, um exemplo. Nem parece um animal, não é, gente? Parece uma rocha. Não parece um animal, mas é um animal. Vive fixa aí, paradinha. Tem o corpo todo furadinho, né? O corpo desses animais apresenta pequenas aberturas chamadas poros, pelas quais a água entra, trazendo seres microscópicos que lhes servem de alimento. Então, por esse motivo, as esponjas são consideradas animais filtradores. Então, ela não se mexe, né? Ela não se move. Então, a água circula pelo corpo dela, e como o corpo dela é todo furadinho, é através daí, desse movimento de água, que vai chegar com seres microscópicos, que ela vai se alimentar desses pequenos seres, né? Microscópicos é porque é bem pequeno, não é?
Então, é dessa maneira que acontece a alimentação da esponja. Já os quinidários, né, entre eles, encontramos as águas-vivas, os corais e as anêmonas. Veja aí na figura, né? Esses animais têm células que causam irritação nos tecidos de quem os toca e servem de defesa para imobilizar e capturar suas presas. Quem nunca ouviu falar de alguém que se queimou com água viva, não é? Que foi à praia, a praia estava cheia de água viva e que se queimou. Inclusive, é super perigoso, né? É super perigoso. A pessoa vai parar no hospital, em muitos casos. Gente, essa anêmona parece mais uma planta, não é? Parece uma flor, mas não é. É um animal. Então, a gente olha para esses dois seres aqui e a gente nem acha que é um animal, porque são muito diferentes do que a gente pensa quando fala em animal. Já vem aqui, logo em seguida, os plateumintos e os nematóides. Os plateumintos, como nós já vimos, né, anteriormente, eles apresentam um corpo achatado. Aqui abaixo, a planária é um exemplo de plateuminto. Eles são de vida livre, né? Alguns são de vida livre e habitam ambientes aquáticos ou solos úmidos. Outros são parasitas, como tênias e esquitossomos. Lembram lá das vermes? Vamos estudar as doenças causadas por esses e outros organismos parasitas no capítulo 6. E o segundo grupo, que é os nematóides, né, tem um corpo alongado e cilíndrico. São encontrados em grande quantidade no solo, na água e como parasita de plantas e animais. Então, temos os dois exemplos aí, a planária e o nematóide. A seguir, vem o grupo de moluscos e anelídeos. Todos os moluscos têm corpo mole. Lembram lá de Lula Molusco, do Bob Esponja? Mas muitos possuem o corpo protegido por uma concha de calcário. Estão presentes nos ambientes aquáticos e terrestres. Entre os moluscos, encontramos os caramujos, marinhos e de água doce. Os caracóis, né, que em geral são terrestres. As lesmas, que são terrestres e marinhas. As ostras e os mexilhões. Os polvos e as lulas. As lesmas, os polvos e as lulas não têm uma concha protetora, porém apresentam outras características que permitem sobreviver em seu ambiente. Então, observe aí na figura, né, exemplos de moluscos. O caracol, gente, esse caracol é comestível. Vocês já comeram? E o polvo, olha aí. Tá vendo? Agora segue os anelídeos. Nos anelídeos, o corpo mole e alongado tem repetições de segmentos em forma de anel. Então, vamos olhar aqui logo essa minhoca, né? Minhoco-sul. Dá para ver os anéis no corpo da minhoca. As minhocas são importantes para a fertilidade do solo, pois facilita a circulação de ar, não é? Quando ela se move no solo, ela fura, né? Vai fazendo os caminhos por onde ela passa, então o ar circula. E ao se locomoverem, né? Isso. E produzem humus ao se alimentarem de restos de animais e vegetais no solo. Então a terra fica fértil. Já os poliquetos são encontrados no mar. E as sanguessugas que parasitam animais aquáticos vivem principalmente na água doce. Aí o exemplo do poliqueto. Continuando, olha aí, artrópodes e equinodermos. Os artrópodes têm apêndices articulados como antenas e pernas e um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, né? De quitina. Além de sustentar o corpo do animal e de protegê-lo, o esqueleto diminui a perda de água. Vamos lá. Vamos a alguns grupos de artrópodes. Formiga, a abelha, né? Aqui acima a gente vê mais uma explicaçãozinha, não é? Nós já vimos. Inseto, gafanhoto, libélula, pulga, mariposa, piolho, barata, abelha, cupim e formiga. Tem o corpo dividido em 3 regiões, que é cabeça, tórax e abdômen. Os insetos apresentam um par de antenas na cabeça, 3 pares de pernas no tórax e a maioria tem asas. São as principais características deste grupo. Já os crustáceos, né? A maioria dos crustáceos, como camarões e lagostas, vivem na água. Outros, como tatuzinho de jardim, tatuzinho de quintal ou de jardim, em certos caranguejos, vivem na terra, em regiões próximas à água ou ambientes úmidos. O corpo é geralmente dividido em 2 partes, né? Cefalotórax
e abdômen. Na cabeça, a maioria dos crustáceos há 2 pares de antena. Então, tem aí vários exemplos de crustáceos. É só seguir aqui a legenda. Siri, tatuzinho do jardim, cracas e copépode. Vamos lá. Lembram lá que eu falei para vocês de gastura que dá essa imagem? Eu sinto uma gastura, não sei vocês. Entre os aracnídeos, encontramos aranhas e escorpiões e carrapatos, né? A maioria é terrestre, com o corpo dividido em céfalo, tórax e abdômen. Eles apresentam 4 pares de pernas e não possuem antenas. E tem um par de quelíceras, que agarram presas e as manipulam durante a alimentação. Outro bichinho aqui, Mariápodes. Fazem parte das lacraias ou centopeias e os emboás, ou piolhos de cobra. São animais terrestres e de corpo alongado, dividido em cabeça e tronco, com muitos segmentos e vários pares de pernas. Geralmente, quando a gente encontra uma lacraia, né? Um bichinho desse aqui, a gente fica com medo, não é? Com medo que ela possa nos atacar. Dá uma mordidinha, né? Uma picadinha. Os equinodermos, né? Exemplo, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, entre outros. Eles apresentam um esqueleto rígido de calcário que fica sobre a fina pele que os reveste. E são todos marinhos. Aí o exemplo, ouriço do mar. Muito bem. Continuando, vamos falar dos vertebrados. Os peixes, assim como os demais vertebrados, têm esqueleto interno com coluna vertebral. Esses animais apresentam diversas adaptações à vida aquática, não é? Olha aí o exemplo. Ó, que bicho lindo, não é, gente? Liga aí, o tubarão-tigre. Que coisa linda. Aqui todas são as características, né? Para que eles se adaptassem à vida aquática. Os peixes, como os tubarões e as raias, apresentam esqueleto de cartilagem e formam o grupo dos condrictes. A maioria dos peixes, no entanto, tem esqueleto formado por ossos e pertence ao grupo dos osteíctes. Ao longo da evolução, os antepassados dos anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre. Olha aí o exemplo. Olha as características, né, do sapo-pingo de ouro. Olha as características físicas deles. Muito bem. Entre os anfíbios, aí encontramos os sapos, rãs e pererecas, salamandras e cecílias ou cobras cegas. Os anfíbios têm características que os tornam sensíveis a alterações na água, no solo, no ar, e por isso muitas espécies estão desaparecendo. A poluição, alterações do clima ou destruição de ecossistemas onde esses animais vivem são apontadas como as principais causas desse desaparecimento. Aqui tem outros exemplos, né, de outros animais que formam o grupo dos répteis. A exemplo daí da imagem, a iguana e seus ovos. Outro grupo são das aves, que são os únicos animais que apresentam penas, né, formados principalmente de queratina. Outro grupo aí dos mamíferos é uma característica, o nome já, né, mamífero, indica uma das características exclusivas desse grupo. E quando se fala em mamífero, né, você vai lembrar logo da mama, que é a característica que faz os filhotes, né, serem amamentados pela sua mamãezinha, né? Então, as fêmeas possuem glândulas mamárias desenvolvidas que produzem leite para alimentar os filhotes. Na pele, protegida por queratina, encontra-se outra exclusividade dos mamíferos. Eles têm pelos, então é outra característica dos mamíferos. A mama, uma é a mama, a outra é pelo. Tem o corpo coberto por pelo. Uns têm mais, né? Outros têm menos, mas são as características dos mamíferos. Gente, vamos ver aqui, vamos rever, né? Inicialmente, na nossa aula anterior, né? Nós já falamos sobre a classificação dos seres vivos, né? Agora só vimos o grupo da animalia, mas nós vimos que são vários reinos, né? E aí vamos falar um pouquinho como se deu essa classificação dos seres vivos. Vocês já imaginaram como seria difícil estudar esses animais de forma separada, ou melhor, tudo misturado, né? Sem essa classificação, sem essa organização? Muito bem, olha. A chegada dos europeus ao continente americano os colocou em contato com riquezas naturais até então desconhecidas por eles. Esse novo mundo os estimulou a coletar plantas e desenvolver um sistema que facilitasse distinguir uma espécie da outra entre centenas de variedades.
Nessa época, conhecida como Renascimento, os europeus deixavam de entender o mundo apenas com base em explicações religiosas e começavam a produzir conhecimentos com base em suas próprias observações. Também passaram a buscar a lógica presente em diferentes aspectos da realidade, inclusive nas diferentes formas de vida. Em 1583, o italiano Andrea Caesalpino propôs um sistema de classificação de plantas melhor dizendo, usando como critérios o tipo de tronco e a forma e desenvolvimento dos frutos. Mais tarde, o inglês John Hay organizou as plantas em função do tipo de embrião, né? Com uma ou duas folhas, e também na presença ou não de flores e frutos. A partir do trabalho de John Hay, o botânico e médico sueco Carl von Linné desenvolveu um sistema hierárquico de classificação para todos os seres vivos. Vocês imaginam a quantidade, né? Uma infinidade de seres vivos, sem organização. Imagine como era difícil catalogar, estudar tudo isso. Estes foram agrupados em 7 categorias. Quais foram as categorias? Aquela que nós vimos lá, né? Lembra daquela imagem que tem no nosso livro anterior, aí, nas páginas anteriores? Quais foram os agrupamentos que foram feitos? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês lembram que agora nós falamos de reinos, né? Vimos aí vários reinos. Essa divisão inspirou os atuais sistemas de classificação. Linneu criou um sistema científico de classificação usando a espécie como unidade básica, mas não considerou o parentesco entre as espécies. Isso porque, assim como a maioria dos cientistas da época, Linneu acreditava que o número de espécies era fixo e não se alterava com o tempo. Essa concepção foi modificada somente no século XIX, com o desenvolvimento da teoria formulada inicialmente pelos cientistas britânicos Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Para organizar seu sistema de classificação, Linneu criou uma nomenclatura para os seres vivos usando o latim para nomear as espécies e os outros grupos. O uso da nomenclatura universal para cada espécie facilita a comunicação entre os cientistas de diferentes países e regiões e evita confusões. Imagine esses animais ou plantas com nomes diferentes. Cada país, né, cada cientista dá o seu nome, cada país dá o seu nome. Imagine como seria difícil essa comunicação de uma forma geral, né? Uma pesquisa que acontece, que se destaca no mundo inteiro, que se espalha para o mundo inteiro, e com nomes tão diferentes. Ia ser uma confusão, né? Então, esse nome, a nomenclatura passou a ser universal. Então, em todos os países são usados, né, os mesmos nomes. A nomenclatura criada por Linneu é chamada de binomial, porque cada espécie recebe 2 nomes, sempre escritos em latim ou adaptados para essa língua. Veja a seguir algumas regras de nomenclatura para a classificação biológica. A primeira, todos os nomes científicos devem ser escritos em latim. Se forem derivados de outros idiomas, devem ser latinizados. Estabeleceu-se essa regra porque as línguas modernas, como português, inglês e espanhol, sofrem transformações ao longo do tempo. Já o latim, por ser uma língua antiga que não possui mais falantes nativos, ela não se modifica mais. Então, se ela não se modifica, vai ficar sempre daquela forma. Os termos que indicam gênero, família, ordem, classe, filho e reino devem ter inicial maiúscula. O gênero deve ser escrito em itálico quando em texto impresso ou sublinhado quando escrito à mão. O nome das espécies é formado por 2 palavras, né? Binomial, são 2. A primeira palavra indica o gênero e a segunda o termo específico ou epíteto específico, escrito em nome com inicial minúscula. Deve ser escrito em itálico quando em texto impresso ou sublinhado quando escrito à mão, como em Homo sapiens, que é o ser humano. Em um texto a partir da segunda ocorrência, o nome da espécie pode ter o gênero abreviado. Então, o H, pontinho, sapiens. Então, a partir desse texto, nós conhecemos um pouquinho aí a respeito, né, dessa organização, dessa classificação dos seres vivos. Na página seguinte, a página 71, já tem uma figura aí, ó, da classificação da onça pintada. Olha aí, Pantera onca, né? Aí o reino Animalia, nós já vimos aí, acabamos de falar sobre esse reino, né, na última aula. Quem faz parte do reino Animalia? Tem vários exemplos aí, ó.
A onça-pintada, o tigre, o gato selvagem, o lobo-guará, mico-leão, rã, touro, borboleta. Todos eles fazem parte do reino Animalia. Aí, agora o filo. Filo cordata. Onça-pintada, tigre, gato selvagem, lobo-guará, mico-leão, rã, touro. Observe que vai diminuindo, certo? Até chegar na espécie. A onça-pintada faz parte do reino Animalia, sim. Faz parte do filo Chordata, sim. E a classe? Qual é a classe? Mamália, ou mamalia, não é? Onça-pintada, tigre, gato selvagem, europeu, lobo-guará, mico-leão dourado. A ordem carnívora, onça-pintada, tigre, gato europeu, lobo-guará. Vai diminuindo, né? Aqui não faz parte dessa ordem. Observe que ele vai fazer parte lá em cima, né? Do mesmo filo, mas quando chega para a ordem já muda. Então, até chegar nele sozinho. A família, Felidae. Olha aí, onça-pintada, tigre, gato selvagem europeu. O gênero, pantera. Já vai excluído mais um. Onça-pintada, tigre. Até chegar na espécie, pantera onca. Olha a onça pintada, certo? Então, aqui está todos os grupos, né, da organização feita por Linneu. Mas partindo do geral, né, para o específico. Entenderam? Vamos para a nossa atividade. Essa atividade também é bem simples, não é? Olha só, faça uma lista dos principais animais do reino Animalia que você estudou nessa aula. Então, você vai dar uma olhada aí nessas páginas, né, que nós acabamos de ler, que nós acabamos de rever, e você vai fazer uma lista dos principais animais. Pode ser dos que você conhece, né? Entre esses animais aí, tem animais que a gente não conhece, né? Não é tão comum para nós, mas vocês fiquem à vontade. Vocês que vão estipular a classificação que vocês querem dar. Quer fazer de animais que vocês conhecem? Fiquem à vontade. Não, eu quero fazer dos que eu não conheço. Tudo bem. Ou quer fazer tudo junto com vocês. Vocês são livres, tá bom? Então, nossa aula se encerra aqui, não é? Agora só na próxima semana, não é? Então, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, tchauzinho.